livro sobre a Guerra do Paraguai surgiu, posso dizer que ele surgiu no tempo do meu colégio. Era um tema que sempre me atraiu a atenção, sempre achei interessante. Era uma guerra grande, a maior guerra que o Brasil já participou. A segunda maior guerra do continente americano, só perde para a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. E um tema que eu fiquei muito interessado em conhecer, porque até então, todos os acidentes geográficos, Tuiuti, Curupaiti, toda Dezembrada, os principais personagens eram só nomes para mim, né? Então eu fiquei muito interessado em conhecer essa história desde os tempos do colégio. E desde essa época, eu tive a sorte de ter um excelente professor de história, eu me interessei pelo tema e comecei a pesquisar naquela época. Aí, muitos anos depois, eu resolvi ir ao Paraguai para conhecer melhor essa história. Eu já tinha feito várias matérias sobre a Guerra do Paraguai, já trabalhando como jornalista. E aí eu fui ao Paraguai, um pesquisador brasileiro me ajudou, Ricardo Salles, lá do Rio, me forneceu alguns contatos. Eu estive no Paraguai com uma fotógrafa, acompanhada pela Márcia Pinto, fotógrafa. Fui uma segunda vez ao Paraguai, acompanhado pelo Marcos Alves, fotógrafo também. E conversamos com muitas pessoas, visitamos todos os locais onde ocorreu a guerra, dessa primeira vez. Entrevistamos muita gente, inclusive a bisneta do Solano Lopes, Dona Gladys, que mora lá em Assunção. Eles estranhavam o meu sobrenome, porque ele falava o nome da nossa capital. Aí eu brincava dizendo que minha família tinha criado a capital, claro que não é verdade, né? Mas aí a gente foi fazendo essa pesquisa lá, eu já tinha uma boa bibliografia, já tinha acumulado muitos livros, vários deles livros históricos, livros muito antigos, com fotos raríssimas sobre a Guerra do Paraguai. Então, comecei a pesquisar essa história profundamente, depois fui à Argentina, fui uma vez ao Uruguai também, estive no sul do Brasil, estive na região do Mato Grosso, onde ocorreu uma parte da Guerra do Paraguai, a maior parte se concentra no sul, na região de São Borja, ali vizinho à Argentina, etc. E aí depois de fazer toda essa pesquisa, eu resolvi publicar o livro e publicar por um prisma diferenciado, né? Quer dizer assim, observando mais questões culturais da guerra. E principalmente, eu devo ter sido o primeiro jornalista brasileiro a percorrer todos os campos de batalha. Aí os lugares passaram a ter sentido para mim, porque eu vi a descrição dos lugares no livro, nos livros antigos, e depois comparava com os lugares em loco. O que acontece é que o Paraguai é um país que se desenvolveu muito pouco, também em consequência da guerra. Então, os lugares históricos estão lá. Eles continuam lá, não desapareceram como uma boa parte dos nossos locais históricos. Uma vez que a gente é um país muito maior, muito mais poderoso, que cresceu também muito mais, né? Então, foi assim que essa história começou, desde os tempos do colégio, desde que eu tinha 14, 15 anos, e culminou, então, nesse livro, mas até então já tinha escrito muitas matérias sobre a temática. Bem, a guerra se dá por uma questão de território, há uma disputa de território entre Brasil e Paraguai, que é antiga, e sempre havia negociação diplomática. Havia também uma negociação de território com a Argentina, também vizinho do Paraguai. O Paraguai já foi parte da Argentina no período colonial, depois se desgarrou, se tornou um país à parte. Havia uma questão de disputa de território, e em determinado momento, o jovem presidente paraguaio, Francisco Solano Lopes, vai à Europa, se encanta com Napoleão III, que ele conhece pessoalmente, chega a manobrar tropas do Napoleão III, ele era um general, né? E era o ministro da guerra do pai dele, Carlos Solano Lopes, e ele chega à conclusão que o Paraguai precisa ser ouvido como uma potência emergente na região do Prata. E, na verdade, as grandes potências eram, na época, como são até hoje, Brasil e Argentina, os dois maiores países e rivais históricos. O Brasil e a Argentina têm uma rivalidade desde que existem como país, na verdade, até antes de existirem como nação, né? Então, há um contexto de um certo enfrentamento e o Brasil, pressionado pelos gaúchos ali da fronteira com o Uruguai, que estavam em conflito com o governo uruguaio da época, que era um governo branco, ou seja, branco, eles são mais uns intelectuais de Montevidéu, e os gaúchos tinham um relacionamento muito bom com os colorados, o outro partido uruguaio, que são gaúchos da fronteira também, né? Há gaúchos no Brasil, na Argentina e no Paraguai, nos três países. Então, houve um confronto dos gaúchos com esse, e eles pressionaram o imperador para que ele atacasse o Uruguai. O imperador, contra sua vontade, só que poucos anos antes o Brasil tinha vivido a sua maior guerra civil, que é a Revolução Farroupilha, lá no sul,
ele ficou com medo de ocorrer uma secessão, ou seja, uma separação do sul do resto do Brasil, resolveu invadir o Uruguai. E os embaixadores uruguaios, os diplomatas uruguaios, tinham convencido o Solano Lopes que depois de invadir o Uruguai, o Brasil invadiria o Paraguai para tomá-lo. E não era o interesse, o Brasil nunca foi um país expansionista, salvo raras exceções em sua história. Então, o Solano Lopes acabou acreditando nisso e invadiu o Brasil, considerou a invasão do Paraguai, do Uruguai, aliás, em 1864, como um casus belli, um caso de guerra, e toma à presa um navio brasileiro que está no Porto de Assunção. E, em seguida, ataca o Mato Grosso do Sul, depois ataca o Rio Grande do Sul. Aliás, ataca o Mato Grosso, não era dividido em dois, era só um Mato Grosso naquela época, e ataca o Rio Grande do Sul. E isso precipita uma guerra que não era esperada pelo Brasil. O Brasil não estava preparado, o Brasil não queria essa guerra, e que todo mundo também, quando se iniciou, se imaginou que seria uma guerra curta. E, no entanto, ela foi a guerra mais longa da história do Brasil, durou quase 6 anos, a um custo aproximado de aproximadamente 300 mil vidas, entre brasileiros, argentinos, uruguaios e gente de várias outras nacionalidades que lutou no conflito. Se converteu, então, na maior guerra enfrentada pelo Brasil, a mais cruenta das guerras. E o Brasil venceu, assim, com enormes dificuldades, até porque o Paraguai é um país muito desconhecido. Oração do soldado brasileiro. Todos os dias, às 20 horas no acampamento brasileiro, os corpos militares formavam-se à frente da bandeira verde e amarela do Império. Depois da chamada, os sargentos puxavam as companhias para a frente da bandeira e rezava-se o terço, que era a oração do soldado brasileiro, destinada a proteger os soldados contra os inimigos. O Paraguai era um país hiperarmado. O Paraguai tinha um exército, na época, de aproximadamente 80 mil homens em guerra e mais 30 mil de reserva. O que é um exército? Era o maior exército latino-americano daquela época. Só era menor do que o exército americano, que estava no meio de uma guerra. Entre 1860 e 1865 aconteceu a Guerra de Secessão. Então os Estados Unidos estavam em meio a uma guerra quando começa a Guerra do Paraguai. A Guerra de Secessão está acabando, a Guerra do Paraguai começando. Essa Guerra do Paraguai vai até 1870. Então o Paraguai tinha um exército poderosíssimo, muito maior do que os outros exércitos da região. Em comparação, o Brasil tinha um exército de aproximadamente 16 a 18 mil homens, até porque o Brasil não tinha o que a gente podia chamar de exército. A nossa principal força militar era a Guarda Nacional, criada pelo regente Feijó, e que tinha uma expressão mais regional. A gente não tinha um exército nacional. E o Brasil não estava naturalmente preparado, e o Brasil estava em meio a uma guerra também no Uruguai. O Brasil não tinha a menor condição de começar essa guerra, enquanto o Paraguai estava preparado. Eu visitei os campos de treinamento do exército paraguaio lá nas cercanias de Assunção, e são campos enormes. Então o Paraguai estava preparado para a guerra, queria a guerra. O exército argentino também era muito pequeno. O exército argentino era de alguma coisa em torno de 8 a 10 mil homens. O exército uruguaio não ultrapassava 3 mil, eram exércitos pequenos. Ninguém estava efetivamente se preparando para essa guerra, mas o Paraguai estava. O Paraguai ampliou suas fortificações, que curiosamente foram construídas por brasileiros, para que o Paraguai se defendesse da Argentina, que era o grande rival. Quer dizer, o Brasil começa uma guerra contra o Paraguai ao lado de um rival histórico e lutando contra um aliado, porque o Paraguai sempre foi um aliado do Brasil. O Paraguai impedia a expansão da Argentina para que ela passasse a ter 2 fronteiras com o Brasil. Era tudo que o Império não queria. Então, era uma guerra que não foi desejada, que o Brasil não estava preparado. O Brasil teve que se valer de voluntários da pátria, de escravos que foram incorporados ao exército, de homens negros livres que passaram a integrar o exército. Quer dizer, o Brasil nem de longe estava preparado para a guerra. E aí o Brasil leva alguns anos para efetivamente se preparar, né? Então, isso naturalmente vai ser cobrado o seu preço na guerra. O Império fica profundamente abalado com a Guerra do Paraguai. Fogo amigo no Brasil. Caxias, principal figura contra a subordinação do exército brasileiro a generais estrangeiros como Mitre, também recebeu fortes críticas no Brasil, o que quase o fez perder as estribeiras. O jornal Anglo-Brazilian Times, escrito em inglês, mas editado no Rio de Janeiro e ligado ao rival Partido Liberal, publicou um artigo bastante desfavorável ao comandante brasileiro do Partido Conservador, assinado por William Scully. No texto dizia-se que 12 meses já se passaram desde que o Marquês de Caxias assumiu o comando das forças brasileiras no Paraguai. Aquele tempo, dissera ele,
Dei-me mais 10.000 homens e até maio acabaria com a guerra. A nação respondeu generosamente ao apelo. Deu-lhe 17.000 homens com ajuda pecuniária e mantimentos ilimitados, e preparou-se para entoar peãs pelas prometidas vitórias. Por fim, a impaciência do país rompeu os véus da lisonja e o exército acabou mexendo-se em Tuiuticuê. O movimento não encontrou oposição. O inimigo fora tomado ali de surpresa. O flanco estava mal fortificado e a tropa brasileira esperava ansiosa por uma ordem de ataque. A ordem não apareceu. Bem, sugiro que lê o livro Nem Heróis Nem Vilões e terá uma boa visão. Um outro livro que eu sugeriria também é um livro do meu amigo professor Francisco Doratioto chamado Maldita Guerra, que para mim é um dos livros mais completos sobre a temática. Eu acho que o meu livro é um pouco completo dele, o dele completo o meu. Acho que lendo esse dois livros você tem uma visão bastante completa sobre a Guerra do Paraguai. Consequências da maldita guerra, segundo Mauá. O banqueiro brasileiro João Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, previu: a guerra levará à destruição do vencedor e à ruína do vencido. Inimigo feroz da conflagração, que ele imaginou também que traria prejuízos incalculáveis aos seus negócios, Mauá só se referiu ao episódio como a maldita guerra. Acertou em cheio todas as suas previsões e poderia, se o quisesse, ganhar o título de Pitonisa do Prata. A guerra chegou a causar mesmo, como veremos a seguir, a destruição dos negócios bancários e industriais de Mauá, considerado o patrono da industrialização brasileira. Tem muitas histórias, né? A Guerra do Paraguai é um tema muito rico em histórias e é um tema muito polêmico. Certamente é o tema mais polêmico da história do Brasil. O que tem mais versões, são 3 versões pelo menos, né? Eu fico com a versão mais moderna, mais recente, né? Mas é um tema muito polêmico e que tem muitas histórias para contar. É um dos temas mais interessantes da história brasileira, certamente.